Quanto mais uma pessoa tem de coisas materiais, ou de vaidade, ou de ostentação, mais ela aumenta a probabilidade de deprimir e de tentativas de suicídio. Isso é um estudo inglês, onde a gente vê que onde tem grandes ostentações, grandes manifestações de vaidade, tem grandes vazios escondidos. Hoje, no mundo, a verdade está valendo muito pouco. As pessoas não são valorizadas pela verdade, elas são valorizadas porque elas supostamente aparentam ter ou supostamente aparentam ser. É tudo um grande marketing. Não importa se eu tenho alguma coisa, basta eu aparentar que eu tenho, que isso já é suficiente. Honestidade. Interessante que essa honestidade tem muito a ver com sinceridade. Sinceridade é sem cera, sem máscara. E só uma pessoa sincera pode ser honesta. Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade. É a ação da sinceridade. Eu não tenho dúvida que a gente hoje vive uma epidemia, uma pandemia de depressão no mundo inteiro, em qualquer sociedade. E o número vai aumentar? Eu acho que vai aumentar. Não sou esperançosa nesse sentido. E aí a gente tem que entender aquilo que eu falei, nós somos seres humanos. E seres humanos têm pelo menos 3 dimensões: corpo, mente e espírito. Nós vivemos hoje um mundo extremamente materialista, nós vivemos um mundo extremamente egoísta, individualista, e isso acaba fazendo com que as pessoas não tenham um sentido, um propósito, uma camaradagem, um viver que seja mais estimulante. As pessoas hoje não estão tendo sentido de vida, porque as pessoas começam a achar que felicidade tem a ver com ter. Então, compra-se o carro do ano, compra-se a roupa, a bolsa, os relógios de grife, como se isso fosse preencher. Chega um ponto que não preenche. O ser humano precisa de coisas materiais? Precisa, vai precisar sempre. Mas esse excesso de coisa material acaba revelando um grande vazio, porque existe até um certo ponto, a matéria é muito importante, né, para você ter uma boa moradia, para você ter educação, para você ter saúde, para você ter lazer. Mas se você tem muito o tempo todo, pode acontecer o contrário, você pode começar a entrar num grande vazio, porque o cérebro não foi feito para ter tudo. A gente tem que ter desafios, a gente tem que ter por que viver, a gente tem que ter o porquê batalhar. E isso é o sentido e o propósito da vida. E talvez falte hoje no ser humano não só estar vivendo num mundo muito egoísta, mas está faltando amor, não amor de amor um pelo outro, assim, como se fosse um amor romântico. Está faltando o amor da gente apreciar as coisas. Por exemplo, quando eu aprecio uma floresta, eu estou exercendo um amor, eu estou amando aquilo que eu acho perfeito, aquilo que eu acho bonito. O amor tem essa contemplação. A gente vive tempos que ninguém contempla mais nada. As pessoas estão sempre atrasadas para alguma coisa que, no fundo, pode não dar em nada. Então, eu acho que está subindo, eu acho que está faltando fé, não religião, acho que está faltando fé. Fé no ser humano, fé no que a gente pode fazer, fé na diferença que a gente pode fazer para os outros. Eu acho que está faltando sentido de vida para a gente viver melhor, e a gente está confundindo tudo isso com vantagens e materialidade, só que isso não traz felicidade. Se fosse assim, as pessoas que hoje estão nas redes sociais, ganhando muito dinheiro ou estampando uma felicidade absurda, não são as mesmas pessoas que de tempos em tempos estão se revelando deprimidas, de tempos em tempos estão sendo internadas porque estão sofrendo de exaustão. Então, assim, não adianta. A depressão, você pode fingir que ela não existe, mas se você estiver num caminho errado, ela vai te achar. Enquanto eu estiver vivendo a minha vida para deixar um legado, para deixar lembranças, para construir uma história que depois que eu me for vai influenciar pessoas ou vai deixar boas lembranças, aí a gente está dando sentido à vida. Então, esse medo da finitude tem muito a ver com o que eu estou fazendo na minha vida hoje. Quanto melhor você viver em termos de valores, em termos de virtudes, de sabedoria, essa caminhada que passa a ser não material espiritual também vai ser beneficiada.
Então, essa coisa da gente querer controlar o que virá é que traz o sofrimento. Quando a gente vê que eu não tenho esse poder, eu vou fazer o meu melhor todo dia, como se fosse o último dia. Eu digo que a gente tem que estar vivendo hoje, aqui e agora, construindo grandes lembranças, grandes memórias para a gente no futuro ou para quando a gente não estiver mais aqui, ser lembrado com muito afeto.